Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar. Você sabe o que é glossofobia? Essa estranha palavra significa o medo de falar em público, o que assusta muita gente. Esse assunto é pauta no programa de hoje. Vamos falar também sobre o Carnaval Carioca, ou como é o Rio de Janeiro sem ele, pelo menos quando se fala em blocos de rua e desfiles na Marquês de Sapucaí. Fique com a gente! Desde a Grécia Antiga que a oratória é um instrumento de convencimento. Há quem diga que a importância de se falar em público aumenta a autoconfiança. Vamos conferir na reportagem de Luiz Felipe Azevedo. Quem nunca sentiu um frio na barriga ao falar em público? Esse desconforto pode acontecer em uma apresentação de trabalho, ao falar em uma reunião de família ou ao discursar para uma plateia. Em situações como essas, o nervosismo é muito comum, e esse medo de falar em público é denominado glossofobia. O jornal britânico Sunday Times realizou em 2015 um estudo sobre essa questão. Dos 3.000 entrevistados no Reino Unido, 41% responderam que o medo de falar para pessoas é o maior, percentual que supera o número de entrevistados que apontaram temer principalmente problemas financeiros, que é de 22%, e dos que destacaram o medo da morte, que é de 19%. O médico e professor de técnicas de comunicação oral do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Hermes Frederico, aponta que falar bem em público traz benefícios para os seres humanos, principalmente no que diz respeito ao poder de convencimento. E nós, seres humanos, somos muito susceptíveis e vulneráveis aos discursos, em geral. Então, uma pessoa que fala bem, que tem uma comunicabilidade grande, em geral, ela pode ter um poder de convencimento, um poder de atração grande. E isso, obviamente, pode fazer com que ela se comunique melhor e que essa atração venha acompanhada de uma certa firmeza. Hermes Frederico relembra que a Grécia Antiga foi um importante berço da oratória. Naquela época, a comunicação já era estudada e considerada uma importante habilidade social. A composição e a apresentação de discursos foram objeto de análise de Aristóteles e muitos outros grandes oradores. E a percepção da importância da persuasão permanece na sociedade até os dias atuais, e é evidente em campanhas políticas e de marketing. Tendo em vista a importância de se falar em público, por que esse medo se mantém tão presente nos seres humanos? Existem muitos fatores, como características de personalidade e questões psicológicas. A estudante de jornalismo Beatriz Meirelles relata observar essa dificuldade desde a infância. Ela conta que o medo e a insegurança ao falar em público se tornaram um problema após ter mudado de escola e recebido o diagnóstico de que tem uma deficiência auditiva. A partir daí, eu acho que eu criei um bloqueio, porque as pessoas também passaram a me tratar diferente, como se eu não fosse ouvir o que elas estavam falando, e eu passei a ter medo de realmente não ouvir, eu passei a não confiar naquilo que eu escutava. Tinha alguns fonemas que eu falava errado, por exemplo, eu falava incrédito, eu falava o D mudo de crédito, então algumas pessoas sacaneavam, tinha uns fonemas diferentes. Isso me fez perder muito da confiança de falar em público. Falar alguma coisa errada, responder alguma pergunta que alguém fez com a resposta errada, se eu não ouvi direito o que a pessoa falou. Então, acho que foi aí que começou, e eu comecei a sentir medo mesmo. Desde o ensino médio, a estudante participa de cursos e trabalha a autoconfiança. Beatriz acredita que o medo de falar em público está relacionado à imaginação do que os ouvintes acham sobre ela. A glossofobia costuma acarretar sintomas como ansiedade, aumento da frequência cardíaca e desconforto físico. O locutor e professor da escola de rádio, Rui Jobim, explica que o medo do julgamento e de errar são fatores responsáveis por cultivar esse sentimento. Ele ressalta que é normal o locutor se sentir nervoso, porém ele deve ter em mente que o público está ali, sobretudo, para assimilar o conteúdo. Falar em público ser o maior medo. Depois que você começa a entender a coisa e você sobe no palco e você pega o microfone e você comunica,
E no final sempre dá certo. Eu sempre falo isso para os meus alunos. No final sempre dá certo. Você fala, poxa, mas esse era o meu maior medo. E eu entendo que as pessoas tenham pânico porque elas acham, né, elas pensam que elas vão ser julgadas, que elas vão ser condenadas, que alguma coisa vai dar errado. E eu sempre falo nas aulas também, vai dar errado alguma coisa? Vai. Mas o mais importante é que você tem que imaginar que as pessoas estão ali não para analisar a sua performance no palco. Elas estão ali absolutamente para entenderem um conteúdo. Rui Jobim destaca que é importante buscar cursos especializados e valorizar a organização do que será apresentado. Isso traz maior segurança e evita imprevistos. Porém, ressalta que o improviso também faz parte da comunicação e deve ser incorporado de forma natural. Para isso, cabe àqueles que desejam se tornarem bons comunicadores, dedicação ao estudo e muito treino, sem esquecer de manter a calma e confiança no trabalho. Luiz Felipe Azevedo para o Na Real. Os desfiles da Marquês de Sapucaí foram adiados para abril. E não é a primeira vez que isso acontece no Carnaval do Rio. Há 110 anos, a festa de Momo também teve de mudar de data. É o que vamos saber na matéria de Ana Luísa Barreto. O tradicional desfile de carnaval na cidade do Rio de Janeiro foi adiado para o feriado de Tiradentes, em 21 de abril. Por coincidência do destino ou ironia da história, há 110 anos houve também um adiamento dos festejos, mas por outra razão. Em fevereiro de 1912, o presidente Hermes da Fonseca decretou luto pela morte do Barão do Rio Branco, importante diplomata brasileiro, e o carnaval foi celebrado no início do mês de abril. Hoje, por causa das incertezas provocadas pela pandemia, com o surgimento de novas variantes, a Prefeitura decidiu suspender a realização dos desfiles na Sapucaí em sua época habitual. Porém, os 506 blocos de rua continuam cancelados pela Prefeitura este ano, devido à dificuldade de ter um controle de medidas sanitárias, como a cobrança do passaporte vacinal. A professora da Escola de Belas Artes da UFRJ e líder do Núcleo de Estudos Carnavalescos e Festas, Helenise Guimarães, afirma que a história do carnaval é marcada por muitas mudanças de sentido, mas que a relação com festejar o renascimento é sempre inerente. Celebrada desde o ano 10.000 a.C., a festividade sempre foi sinônimo de cantos, de danças e de celebrações que reuniam muitas pessoas para honrar deuses ou apenas brincar na rua. A professora Helenise lembra que a herança portuguesa foi a responsável por inserir o carnaval na cultura carioca, que lotava as principais ruas do centro da cidade com pessoas de todas as classes sociais. É porque ela vem principalmente através da Península Ibérica com os portugueses. Ela é trazida para cá, primeiro, pelo costume que Portugal e a própria Europa teriam de fazer grandes cortejos de celebração. Isso eu vou encontrar, por exemplo, na França do século XVII, vou encontrar no final da Idade Média, no Renascimento, com o uso de grandes alegorias. Ela chega aqui no Brasil com as celebrações, por exemplo, do casamento de Dom João, a Carlota Joaquina. Eles nem estavam aqui, mas se faz uma grande festa com alegorias e carros que jorravam vinho. Helenise Guimarães acrescenta que o carnaval, na cultura carioca, ganhou elementos representativos, como o Zé Pereira, e novas maneiras de celebrar, com blocos de rua e desfiles das escolas de samba, que têm quadras espalhadas por toda a cidade. Mas além de ser uma festa que leva milhões de foliões para as ruas durante 4 dias, é um evento importante para a economia da capital. Segundo dados do relatório Carnaval de Dados, produzido pela Prefeitura do Rio, a festividade foi responsável por movimentar em 2020 4 bilhões de reais na cidade. A professora Helenise enfatiza que, mais do que apenas um traço cultural, o carnaval emprega um grande contingente de pessoas que foram profundamente impactadas com os adiamentos e suspensões da festa na pandemia. Não foi bom porque, primeiro, você teve a suspensão do ano passado e não teve carnaval, então isso já foi traumatizante. Segunda questão econômica, né? Porque o carnaval movimenta uma economia pesadíssima no Rio de Janeiro. Ele é um campo profissional vastíssimo que alimenta, né, a contratação de profissionais, e cada vez que você mexe com isso é complicado, porque você cria um problema social também.
Para o diretor das Alas Reunidas da União da Ilha do Governador, Eduardo das Chagas, a chegada da pandemia foi um período especialmente ruim para a escola. Com o cancelamento da festa em 2021, os cerca de 300 funcionários que trabalham direta e indiretamente foram afetados financeiramente. Segundo Eduardo, para tentar minimizar os impactos causados pela suspensão e pela pandemia, a União da Ilha promoveu algumas ações sociais. Fez um trabalho de quadra que foi na época de máscara, de produzir máscaras para reverter em cesta básica. Então se produzia máscara e o que se arrecadava se revertia em cesta básica para os funcionários. Foi uma ação social. O diretor Eduardo das Chagas pondera que, apesar dos desafios econômicos e dos adiamentos do Carnaval, tem expectativa de que seja um desfile que revigore a força das escolas. De acordo com ele, a pandemia fez a festa parecer atípica, mas tem certeza de que será um momento de renascimento e de alegria. Eu espero que todas as escolas passem bem, não aconteça nada de grave, não tenha nenhum contratempo no desfile das co-irmãs. Então eu torço por todas elas, apesar de ser uma competição, mas eu torço por todas as escolas porque eu sei o sacrifício que é para fazer um carnaval e colocar ele na avenida. E por último, torcer, pedir a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, que a nossa ilha seja campeã e que retorne ao grupo especial. Eduardo Chagas destaca também que o remanejamento dos desfiles na Sapucaí para abril impactou o sentido da competição, porque a União da Ilha já estava com tudo pronto para fevereiro. Mas ele reconhece que o adiamento dá um fôlego econômico para quem trabalha com o carnaval, além de trazer esperança de tempos mais felizes. Essa matéria foi produzida por Ana Luísa Barreto e Vitória Lemos para o Na Real. Para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre os assuntos que aconteceram ou vão acontecer e são destaques nas mídias. Pílulas da semana. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou que a premiação dos indicados ao Oscar 2022 vai contar com a apresentação de 3 comediantes. Emma Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes vão comandar o evento que, neste ano, vai premiar um filme escolhido pelo público via Twitter. Embora a escolha por meio de uma rede social não seja considerada uma categoria da cerimônia, a novidade tem o objetivo de decidir o filme favorito dos fãs. A entrega das estatuetas vai acontecer no dia 27 de março. O grupo de rock Idols vai se apresentar no Brasil pela primeira vez. A banda, formada em 2009, na Inglaterra, tem como características a agressividade e a presença de questões políticas em suas canções. O grupo inglês vai se apresentar no último dia do festival Lollapalooza, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 25, 26 e 27 de março. A compra dos ingressos para o show pode ser feita no site lollapaloozabr.com. O filme Uncharted, Fora do Mapa, liderou a bilheteria brasileira nos primeiros dias em cartaz. O longa, encabeçado por Mark Wahlberg e Tom Holland, faturou R$7 milhões e R$200 mil de quinta a domingo. A trama, dirigida por Ruben Fleischer, envolve 2 aventureiros em busca de um tesouro perdido. Morte no Nilo, líder da semana anterior, caiu para a 3ª posição, enquanto Exorcismo Sagrado conseguiu se manter em 2º. Começa no dia 5 de março a mostra imersiva Portinari para Todos, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. A exposição vai destacar mais de 150 obras do artista e será dividida em 3 áreas. O evento vai abordar a vida de Portinari e o legado deixado pelo pintor. Os quadros de Cândido Portinari ficam expostos em São Paulo até o dia 10 de julho e os ingressos para visitação podem ser adquiridos no site mis-sp.buyint.com. A banda inglesa McFly anunciou nesta semana que vai fazer shows no Brasil em maio. O grupo vai passar por 6 cidades: São Paulo, no dia 18 de maio, Curitiba, no dia 19, Belo Horizonte, no dia 21, Porto Alegre, no dia 22, Ribeirão Preto, no dia 24 e Rio de Janeiro, no dia 26. A turnê foi adiada 2 vezes em razão da pandemia. Os ingressos adquiridos em 2020 seguem válidos para as novas datas e as apresentações ainda não estão esgotadas. Por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com a supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima semana.